Boa tarde, meus amigos. Estamos hoje, dia 25 de setembro de 2021, reunidos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma tarde de estudos e aprendizado, né? Nesse sábado, uma temperatura bem amena. Nesse horário, sábado, às 16 horas, 16h15, 16h20, nós estudamos esse livro, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, uma publicação da editora O Clarim, né? E o autor é Antônio César Perry de Carvalho. Então, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. Essa obra destaca as recomendações morais do apóstolo com abordagem simples, objetivas e fundamentadas nas obras de Allan Kardec e do Espírito Emmanuel, nas obras de Chico Xavier. Não é? Então, o autor comenta a relação entre o Espírito Emmanuel e Paulo de Tarso, analisa nas 14 epístolas de Paulo a essência do ensino das mesmas e recomendações adequáveis ao movimento espírita. Então, é uma obra maravilhosa que nós estamos estudando e nós, hoje, estaremos estudando ainda a primeira epístola a Timóteo, capítulo 9, que tem como subtítulo Valores para Colaboradores. Essa epístola aqui, ela é muito voltada para aqueles que trabalham, né, colaborando com o Senhor, na seara do Senhor, para aqueles que estão à frente de um trabalho, né, para todos nós que nos dedicamos a estudar a doutrina e colocar em ação aquilo que aprendemos. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome de Jesus e dos amigos espirituais, para estudarmos essas epístolas de Paulo, rogando aos céus, aos amigos, que nos fortaleçam, que nos inspirem, para que nós possamos aprender o máximo que pudermos desses ensinamentos, mas, acima de tudo, buscando colocá-los em prática no auxílio para a nossa evolução e para os nossos semelhantes, buscando sempre atender aqueles que mais necessitam. E nesse momento também, Senhor, como nos recomenda Paulo, que nunca nos esqueçamos daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão mais necessitados do amparo do Senhor. E por eles nós pedimos, Senhor, que por acréscimo de misericórdia, o Senhor envolva, socorra todos aqueles nossos irmãos encarnados e desencarnados que estejam sofrendo, com o seu consolo, o seu esclarecimento, o seu amparo. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do céu, também rogamos o amparo para cada um de nós, para as nossas casas espíritas, para os nossos lares e familiares, e te pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo com a sua bênção, Senhor. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui estudando, né, essa epístola a Timóteo, como nós falamos aqui no início, né? Primeira epístola a Timóteo, valores para colaboradores. Nós estamos, acredito que todos os livros estejam na mesma página, estudando na página 89. Quem está com o livro físico é página 89. Justamente como está escrito assim, primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Ele coloca aqui 5:4, mas quer dizer, primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. E diz assim, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus.
Então é aquela coisa, né? Você tem que primeiro começar dentro de casa, para depois você ir para fora. Se você não consegue ser caridoso, amoroso com aqueles que estão mais próximos de você, como é que você vai ser com quem está longe? É uma coisa incoerente, não é? Então ele faz esse alerta aqui. Paulo faz esse alerta. E continuando aqui, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, né? Então ele diz aqui, se alguém não consegue ter cuidado com os seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então, é aquilo que ele fala, né? Nós primeiro temos que nos voltar para aqueles que estão próximos, e depois a gente vai ampliando a extensão desse sentimento. Continuando, torna-se oportuna a lembrança de que, na tradição judaica, os filhos deveriam cuidar dos seus, o que seria o primeiro dever religioso dos filhos adultos. Porque, assim como os judeus, os japoneses também são muito voltados para o atendimento aos idosos. Inclusive, no Japão, eu fiquei sabendo disso, porque nas Olimpíadas foi comentado que justamente no mês de agosto tem um dia lá no Japão que é feriado, é o dia do idoso no Japão. Eles têm um dia em agosto onde eles comemoram o dia do idoso e é feriado nacional, porque o japonês ele dá muito valor às pessoas idosas. É aquela cultura, né? Porque o idoso traz o conhecimento maior. Então, o japonês tem essa coisa, muito respeito aos idosos. E aqui, nessa passagem que nós lemos do Primeira Carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que está na página 89, quando ele diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Então, torna-se oportuna a lembrança de que na tradição judaica, aqui eu estou na página 90, os filhos deveriam cuidar dos seus, o que seria o primeiro dever religioso dos filhos adultos, cuidar dos seus pais, dos seus avós. Havia também muitas viúvas amparadas por sinagogas, aquelas viúvas que talvez não tivessem filhos, ou que os filhos foram embora, abandonaram a mãe, entendeu? Então a sinagoga cuidava dessas viúvas. Sendo ou não uma norma efetivamente praticada, o fato é que o ex-rabino, que é Paulo, reforça a recomendação agora direcionada para os cristãos e a coerência com os 10 mandamentos. Porque lá nos 10 mandamentos, deixa eu pegar aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim instruir a lei, está lá, mandamento 4, tá? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 2, aí está lá, 4º mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 2. Porque no item 2 está lá, Moisés. Aí tem os 10 mandamentos.
O quarto mandamento é esse, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, como ele fala aqui, era uma norma, né? Ou efetivamente praticada, ele diz, sendo ou não uma norma efetivamente praticada, quer dizer, talvez alguns não praticassem. O fato é que o ex-rabino, Paulo, reforça a recomendação, agora direcionada para os cristãos, e a coerência com os 10 mandamentos, que é o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Então, ele está dizendo assim, enquanto ele foi rabino judaico, havia essa norma, essa preocupação. E ele transfere isso para o cristianismo. Ele diz: nós também, seguidores do Cristo, também temos que ter preocupação com os nossos pais. Cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos, né, entes queridos. Emmanuel registra o alerta. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje. Então, ele diz aqui, antes de você sair, vamos dizer assim, para o mundo, né? Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Então, ele está querendo dizer, antes de você partir para o mundo, de fazer suas tarefas, de sair pregando para o mundo, cuide primeiro de deixar os seus bem protegidos, amparados. E ele diz que esse esforço representa realização essencial, quer dizer, importantíssima. Não se pode abandonar a família. Eu vou pregar ao mundo e abandono a família para lá. Né? Vamos abrir o livro, quem tem aí, Pão Nosso, no capítulo 117. E Cartas de Paulo, na página 619. O Cartas de Paulo, volume 6, página 619. É o volume 6. E Pão Nosso, capítulo 117. Cartas de Paulo, 619. Alberto, você pode ler para a gente? O Pão Nosso, capítulo 117. E Cartas de Paulo, 619. Ser a piedade para com a própria família e a recompensar os seus progenitores, pois isto é agradável diante de Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Em família, a luta em família. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, por meio dos laços consanguíneos, entregando-se
Por isso, há lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo onde ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Esse texto aqui é de uma importância, né, muito grande. E ele começa dizendo, né, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Então, nós sabemos, tinha até um slogan, há uns anos atrás, deve ter uns 15 anos atrás, que era assim, viver em família. Era até no movimento espírita esse slogan. Tinha um coração, né? Um coração que fazia um laço embaixo. E dizia assim, família é a melhor invenção de Deus. Era um negócio assim. Nós que estamos sempre, continuamente estudando a doutrina, a gente sabe a importância da família, não é? É na família que se reúnem normalmente aqueles espíritos que têm mais dificuldade de relacionamento, também os grandes amigos, mas na família a gente tem a oportunidade, né? Como nós estudamos ontem, na questão da expiação coletiva, onde nós falamos que, às vezes, grupos reencarnam juntos, às vezes uma mesma família, para trabalhar juntos, repararem juntos, crescerem juntos. Vê o caso da mãe de André Luiz. Né? Ela está desencarnada, o marido dela, o Laerte, cheio de dificuldades, foi um homem que teve, durante a vida encarnado, foi um homem com uma moral bastante duvidosa, né? Um homem que tinha amantes, e agora no plano espiritual, a esposa do André Luiz está se propondo a reencarnar novamente, trazendo o marido novamente como marido dela, e as duas mulheres com quem ele cometeu adultério, agora com filhas, para ela ajudar aqueles espíritos em desequilíbrio. Então, nós sabemos de tudo isso, da importância da família. Daí, nós temos que cuidar dessa família, né, de buscar manter um bom relacionamento dentro da família. E ao invés de ir embora, largar para lá, eu não quero saber da família, não. A família é um núcleo muito importante. E o Emmanuel diz aqui no segundo parágrafo, né? Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. Você ser bom para falar, né? Porque Jesus disse isso, porque no Evangelho tem aquilo, mas na hora de você servir, estando ali, cuidando, você não é nada disso. Né? Então, ele diz que Paulo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Tá? Então, ele fala da importância disso. Depois ele diz aqui, ele não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas
da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina no seu tempo. É imprescindível examinar a transitoriedade das ligações corpóreas e lembrar que não existem uniões casuais no lar terreno. Ninguém está numa família com outras pessoas por acaso. Por acaso ele reencarnou com meu filho. Por acaso eu me casei com fulano ou beltrana. Por acaso ele é meu pai e minha mãe. Não existem uniões casuais do lar terreno. Né? Preponderam aí, olha o que ele está dizendo, preponderam aí, por enquanto, no grau evolutivo em que nos encontramos, as provas salvadoras ou regenerativas. Então, no nosso nível evolutivo, por enquanto, as nossas uniões familiares são provacionais. Há uma razão para estarmos com aquela pessoa da nossa família. E na maioria das vezes, a gente vem reencarnando com aquele grupo. De vez em quando tem um novo, saiu, mas a maioria estão caminhando juntos, né? Então, ele diz aqui, ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta cabrunhado na incompreensão. Porque a gente sabe, né? Toda família tem lá alguma coisa. Tem problemas, tem dificuldades, não tem? Todos nós sabemos disso. É filha, é mãe, é pai, é tia, é avô. Na maioria das famílias. Então, mas ele diz, não despreze esse campo sagrado. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. E aí ele fala, é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo na nossa casa, no nosso núcleo familiar. Às vezes, você leva uma vida quase inteira para você entender certas coisas. Você vem na sua infância, vem na sua adolescência, vem na sua idade adulta. Só lá pelos 50, 60 anos que você vai começando a compreender certas coisas. Comigo aconteceu assim. Sabe? Oi, pode falar. Fala, Ana. Eu tive muita dificuldade na convivência com a minha mãe. Chegou a época de eu achar que ela não era minha mãe. E até hoje eu ainda tenho uma dificuldade, porque eu estou envelhecendo e estou com a cara dela. E às vezes me incomoda. Mas eu só fui entender algumas coisas e aceitar também depois que eu entrei para a doutrina espírita. Mas eu tinha tanta dificuldade com ela que eu achava que eu era só filha do meu pai, com outra pessoa, menos com a minha mãe. Entendeu? Por causa da dificuldade de entender ela, de aceitar. Tinha uma rivalidade, uma competição entre eu e ela em relação ao meu pai. Parecia que rolava um triângulo ali, entendeu? E eu era muito pegada ao meu pai, meu pai resumia a família e, assim, se você perguntasse para ele como vai a família, ele ia falar só de mim. E ele carregava na carteira dele a minha foto, não a da minha mãe. E isso incomodava muito ela. E eu acabava, né, que eu ficava sem entender. Depois, já adulta, na doutrina, é que eu fui entender o porquê de tudo isso. E eu tinha uma afinidade muito grande com meu pai, a gente se entendia muito. E era uma dificuldade muito grande mesmo. E, às vezes, tem certas pessoas da família, né, que a gente, às vezes, não quer aceitar, não quer entender, e, às vezes, a gente quer deixar na porta da casa dos outros, né, um filho, um primo, a mãe, sei lá, mas... é complicado, mas tudo bem.
É verdade, minha filha, é verdade, é isso aí. Isso aí é família, né? Por que será que... É porque a gente tem, graças a Deus, a misericórdia do esquecimento, né? Essa ligação, como você falou, esse triângulo. Pode ter sido mesmo um triângulo em vida passada, né? Um triângulo que deu muito problema. Rose, Novamente, vocês estão aí juntos, em família, para tratar disso, mas mesmo com o dom do esquecimento, com a misericórdia do esquecimento, tem certas coisas que ainda, tipo assim, vence a barreira do esquecimento. Algumas coisas, não consegue apagar de tudo, você não lembra o detalhe, mas você sente que tem alguma coisa aí, e você não consegue deter isso, porque isso vem de tão forte que é. Mas a doutrina nos orienta. E aí você começa a ter que trabalhar essa questão. Eu também tive em família um caso desse, né? Somente agora, na idade madura, que eu consigo ter assim mais. Eu lembrei da palavra. Elasticidade. Ontem falamos tanto da elasticidade que o William de Miranda falou, né? Da mediunidade, né? É hoje que eu tenho um pouco mais de elasticidade para lidar com algumas pessoas, né? Dentro da minha família, que eu passei a vida toda, não conseguia. Ainda tenho uma certa dificuldade, mas eu tenho me esforçado para tornar isso mais elástico, porque eu tenho que compreender que há um motivo, né? Não é à toa que eu vim, encarnei próximo a esse espírito. Que eu precisava trabalhar essa intimidade que até hoje eu não consigo ter. Mas é necessário entender, e em vez de ficar botando barreiras, entender que nós estamos juntos nessa reencarnação para trabalhar isso, para quebrar essa barreira. Existiu. E eu carreguei durante muita parte da minha vida. Somente agora, depois dos 50 e poucos anos, que eu comecei a perceber que eu preciso derrubar essa barreira. Talvez eu termine essa reencarnação não naquela elasticidade maravilhosa, mas já bem melhorada. E daí, o que você queria falar aí? Pode falar, minha amiga. o filho adotivo pode estar incluso nessa situação também? Todos aqueles que fazem parte de uma família. Não é porque ele está adotivo nessa encarnação que ele não fez parte do grupo. Todos aqueles que fazem parte daquele núcleo familiar. Às vezes até, por exemplo, na minha família, tem pessoas que não são parentes biológicos, mas são pessoas que chegaram na família e ficaram. E se casaram também, entraram na família. Tem um amigo nosso, ele já está conosco, poderíamos dizer assim, quase 20 anos. Ele chegou através de uma amizade de uma outra pessoa e ficou ali com a gente. Agora, ele se agregou tanto, ele não tem mais, ele já está com 40 e poucos anos. O pai morreu, a mãe morreu. E ele tem a nossa família como família dele. Como família dele. Entendeu? A família dele mesmo, que são 2 irmãos, ele não tem tanta intimidade. Ele visita de vez em quando, vai na casa de vez em quando, entendeu? São 2 irmãos mais velhos que ele está com os 44, 40. 12 irmãos, um deve ter 48, deve estar já na ponta de 50. Ele faz vai lá visitar, passa o fim de semana, mas não tem aquela intimidade. Quando chega Natal, é com a gente. Ano Novo, é com a gente. Então, ele se agregou à família e todo mundo encara ele hoje, como eu encaro como um irmão, entendeu? Minha filha como um primo, um negócio assim. Aquela criatura é da família. Ele não veio pelo lado biológico, mas ele chegou depois. E está ali, sabe? É uma intimidade tão grande que você diz assim, nossa, e não é da família. Biológico, não. Mas você sente que é da família. O sentimento que a gente tem por ele é da família, como se fosse um irmão, é alguém que você olha e você ama, como os outros.
É muito interessante isso. Até as crianças da família já o têm assim, nessa intimidade. Até porque ele viu todas as crianças pequenas, minhas netas, os netos, nascerem. Ou melhor, ele conheceu meus filhos adolescentes, com 16, 17, 18 anos, quando ele conheceu meus filhos. Viu eles crescerem, se tornarem adultos, namorar, casar, ter filho, entendeu? Alguns dos meus sobrinhos, ele conheceu o Pedrinho com 10 anos, 11 anos. Carolina com 16, por aí. Então, ele viu as crianças. Então, todo mundo, as crianças, já encara ele como família. Essa coisa é muito interessante. E só a doutrina sabe explicar. Só a doutrina sabe explicar isso. Com certeza, esse rapaz, esse amigo nosso, era de núcleos familiares antigos, que por alguma razão ele teve que nascer numa outra família para também trabalhar com aqueles espíritos com quem ele tinha alguma ligação, mas agora, depois de uma certa idade, ele se aproximou dessa família, que talvez seja a família original dele. Né? Então é uma coisa muito... E só a doutrina sabe explicar. Eu não conheço outra forma de explicar essa questão dessa questão familiar, dessa intimidade. E também, quando a gente tem muita dificuldade com alguém, né? Tem um parente, às vezes a gente tem um parente, tem um irmão, tem um que você olha e diz assim, não é da minha família. Não é. É tipo assim, parece que é aquele que vem pela primeira vez. Porque também tem isso. Às vezes você tem uma família e Deus acha, olha, tem um espírito aqui que está precisando desse tipo de coisa que tem aí. Ele vai reencarnar nessa família aqui com vocês. Aí, às vezes, você percebe que é um estranho no ninho. Eu tenho uma amiga, ela parece que tem 3 filhos. Já tudo assim com 40, 50 anos. Mas tem um dos filhos que é aquela coisa, sabe, bem distante, assim. E ela mesmo diz, eu tenho 2 filhos que são filhos mesmo. E tem um que chegou, um que veio agregado aí, um que veio agregado. Porque não tem aquela intimidade com os pais, entendeu? Ele respeita, ele gosta, mas ele não consegue ter a intimidade nem com os irmãos. Aí ela diz assim, tem um que é agregado, ele deve ter vindo pela primeira vez na família, porque ele tem essa dificuldade. Né? Então tem isso também, né? Por algum motivo. Então vamos continuar aqui, lendo aqui o nosso livro do Antônio César Perrin. Eu estou estranhando que tem pouca gente hoje, né? Iraci, Zé Marcos, Eloá. Só tem 5 hoje aqui. Normalmente esse grupo tem 8, 9, 10. Eloá, não sei, eu não sei se ela... Será que o pessoal achou que não ia ter o estudo hoje? Eu mandei cedo a mensagem. Estou estranhando alguns, como Iraci e Eloá, que sempre participam do estudo, hoje elas não tiveram. Mas tudo bem. Vamos lá. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, item 17, no livro do Antônio César Perrin. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque lhes diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Quando ele diz assim, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham o temor, não é nesse sentido de fazer escândalo para deixar a pessoa envergonhada, né? Chama atenção na presença de todos para deixar aquele sujeito envergonhado e os outros de antena ligada. Não. É no sentido seguinte. Se você tem algo para dizer para alguém, logicamente sempre usando de muita educação, bom senso, equilíbrio.
Mas fale não só para ele. Fale que dê o ensinamento, que dê para os outros ouvirem. Por quê? Porque às vezes a necessidade dele é a necessidade de um outro. Entendeu? Então aqui, quando ele diz aos que pecarem, quer dizer, aqueles companheiros que estão com dificuldades em algum ponto, esse repreende-os dê a orientação correta, busque ajudá-los, com a educação sempre assim, mas não só para ele. Fale, porque às vezes o que serve para um, serve para os outros. Entendeu? Essa é a ideia. Não é a ideia de chamar atenção, fazer os outros passar vergonha. Você lembra quando o orientador de Clarencio chamou para o atendimento fraterno, quem segue o nosso lar, André Luiz, e André Luiz uma senhora, e ele fazia o atendimento fraterno para 2. Normalmente eram para 2 que tinham a mesma dificuldade. Entendeu? Então ele convidou André Luiz, quer dizer, André Luiz se convidou, né? E uma senhora veio. Por que André Luiz é aquela senhora? Porque a dificuldade dos dois era a mesma. Quando o Clarencio foi conversar com a senhora, ele mandou o André Luiz sentar do lado dela. Porque as orientações que ele passou para a senhora serviram para o André Luiz. Caíram certinho para o André Luiz. Então ele fala, quando você tiver que falar alguma coisa para um irmão, não fale só para ele. Fale de modo que outras pessoas também possam ouvir. Porque aquela orientação pode servir para muitos. Entendeu? Mas sempre lembrando, porque aqui ele fala, aos que pecarem, a gente tem que ver uma questão da tradução, gente. Tá? Todos os livros do Evangelho, do Antigo, foram traduzidos. E a tradução, muitas vezes, por exemplo, tem uma palavra lá, dizendo aqui, aos que pecarem. O tradutor pode botar, aos que pecarem. Por quê? Porque é um tradutor, e essa tradução é antiga, está ligada à questão do pecado. Se é uma tradução atual, ele pode dizer, aos equivocados. Perceberam? Aos equivocados. Ele já não vai usar os que pecarem. Mas como é uma tradução antiga, né? Então a palavra pecado sempre tinha aquele peso. Traduzido hoje, talvez colocasse assim. Aos equivocados, procure dar a orientação na presença de todos. Em vez de repreender-os, quer dizer, dê a orientação na presença de todos, para que também os outros aproveitem da orientação. Percebeu? É essa a ideia. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar essas palavras ao pé da letra. A ideia é essa. E ele diz aqui, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Olha só, olha o que ele diz aqui, que sem prevenção guarde estas coisas. Então, não é crítica, não é repreensão. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira,
não podem ocultar-se. Então, ele faz uma série de recomendações. Ele fala até da questão da saúde, né? Não beba mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Será que essa pessoa aqui teria esse problema que eu tenho estômago, que eu sempre esqueço o nome, né? Que dá aquela azia violenta? Ai, esqueço o nome do negócio, né? E aí... Refluxo. Né? Então ele fala, talvez beba água com um pouco de vinho, porque seja boa para o refluxo, talvez a uva, né, seja boa para o refluxo. E continua aqui, Champlin comenta que a palavra presbítero é muitas vezes traduzida como ancião. As recomendações desses versículos são claras e reforçam outras observações do apóstolo. As preocupações do autor com os deturpadores e oportunistas prosseguem. Se alguém ensina alguma outra doutrina... Oi. Pode falar. Eu abri uma página aqui de pecado na visão espírita. Não, pode falar. Então, ele diz assim, pecado é qualquer carência de conformidade com ou transgressão de qualquer lei de Deus dada como regra para a criatura racional. Ocorre, porém, que a visão de qualquer carência de conformidade ficou sujeita a diversas interpretações e intenções subjetivas, acabando por banalizar o conceito de pecado. Em sua acepção original, a expressão hebraica chatá, passando para o grego amártia e depois para o latim peccato, não indicava pecado como ofensa a Deus, mas sim qualquer tipo de erro, como errar o caminho para o endereço, ou o lançamento de uma flecha e errar o alvo, entendeu? E Carlos Torres Pastorino orienta, literalmente, amártia é erro no sentido de errar o alvo ou desviar-se do caminho certo, enganando-se de rumo, etc. Então é aquilo, né? Os equivocados, em vez de essa ideia de pecado, não é? E como ele fala assim, antigamente, como a Denise leu, né? Essa ideia de que pecador é aquele que ofendeu a Deus, não é? Tem essa ideia. Gente, estudamos isso ontem, também nas parábolas. Ou vamos estudar depois, que é tanta informação que eu me perco assim de onde veio. Olha essa ideia, olha que ideia mais equivocada. Como é que nós podemos imaginar que um ser como nós, ou até o mais evoluído, mas o mais evoluído não vai fazer isso, vamos dizer, teria a capacidade de ofender a Deus, de fazer algo para atingir Deus? Jamais. Nós somos, como diz Chico, subvermes, né? Porque quando o Chico disse, eu sou o verme, aí eu não falo, verme? Verme tem utilidade. O verme, ele cava a terra para o ar, passou e falou, exaltou o verme. Aí o Chico falou assim, então eu sou o subverme. Estou abaixo do verme, só tem utilidade. Então, como é que nós poderemos imaginar que podemos fazer algo que chegue a ofender, a agredir a divindade? É muita petulância imaginar que Deus, na sua perfeição, vai se sentir abalado por uma atitude nossa. Não é? É um absurdo. Jamais um dos nossos atos, seja ele qual for, poderá ofender ao Senhor. Jamais. Quando a pessoa diz eu sou pecador, eu ofendi a Deus, ela está se colocando num pedestal tão alto, mas tão alto, que ninguém pode imaginar a medida do tamanho.
Porque para poder ofender a Deus, primeiro você tem que estar próximo dele. Como é que nós poderíamos, com uma atitude nossa, a pior que seja, na visão humana, ofender a Deus? Nunca, nunca nós conseguiríamos isso. Então, quando fala que o pecador é aquele que ofende a Deus, é de uma prepotência absurda. Que Deus vai nos castigar. Como? Deus, o Deus que se deixa tocar por um ato nosso, como diz, por um subverme? Jamais, jamais. O máximo que a gente consegue é atrapalhar a nossa própria caminhada. É o máximo que a gente... Fazer o outro sofrer, mas, em primeiro lugar, atrapalhar a nossa caminhada. E, em segundo, fazer o outro sofrer. Porque entre o sofrimento alheio e o nosso problema, o nosso vem em primeiro lugar. Qualquer ato que você pratique equivocado, o primeiro a ser atingido, agredido por esse ato é você. E talvez o outro, que não é nem certeza que você vai conseguir atingir o outro. Não é nem certeza. Agora, uma certeza é que você vai se machucar. Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que parar para refletir. E tirar essas palavras. Eu acho que a gente está lendo aqui, porque está no livro. Mas não ficar mais usando essas palavras. Porque é uma tremenda bobagem. É uma tremenda bobagem. Imaginar que um ato meu seria capaz de ofender ou atingir o Senhor. Não é? Então a gente tem que começar a usar isso aqui. Ó. Então ele diz aqui, se alguém... As recomendações desses versículos são claras e reforçam outras observações do apóstolo. As preocupações do autor com os deturpadores e oportunistas prosseguem. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Verdade, é soberbo e nada sabe. Uma pessoa... Opa, pera um instantinho, gente, que eu esqueci de ligar aqui o meu computador. Aí a bateria... Pronto. Liguei aqui. Então, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesta que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Laços quer dizer aquela armadilha para pegar passarinho, né? É isso aí. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, a boa batalha, né? Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.
O importante é a ação proativa e respaldada na atitude cristã. E a partir daqui, nós vamos começar a ler uma série de textos, tá? Reforçando a ação proativa na atitude cristã, tá? Emmanuel vai nos trazer uma série de textos que vai reforçar essa ação proativa e respaldada na atitude cristã. Todos os textos que a gente lê aqui, todos eles vai ter esse objetivo, tá? Então, é o que Emmanuel reforça em diversas abordagens relacionadas com esses versículos. Nós lemos esses versículos todos aqui. Agora ele vai citar, ele vai trazer uma série de textos baseado nos versículos que nós lemos e que tem o ideal de reforçar a ação proativa e respaldada na atitude cristã. O primeiro deles está no livro Pão Nosso, capítulo 107, e Cartas de Paulo, 626. Então, vamos lá. Pão Nosso, capítulo 107. Cartas de Paulo, 626. Eu vou pedir para a Denise ler. Então, lembrando bem, esses textos reforçam a ação proativa e respaldada na atitude cristã. Denise, pode começar. A piedade é, de fato, grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Piedade. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernirmos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento, socorre e espanca, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança répitos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias. E sabe que um minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhes os germens,
cultivar-lhes os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma e, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Né? Olha, a gente percebe aqui quando ele fala assim, ó, difícil no primeiro parágrafo, fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Não é? Dificilmente, a gente não sabe ainda discernir verdadeiramente entre compaixão e humilhação. Né? E aí a gente fica fazendo esse tipo de coisa que ele falou aqui. Né? Então ele diz aqui embaixo, a verdade, realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. E depois ele diz, a verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Por isso que Emmanuel, nesses textos, ele está, né, buscando reforçar para a gente a ação proativa e respaldada na atitude cristã. Porque a atitude cristã, a verdadeira atitude cristã, ela não humilha. Você tem que ter a compaixão sem humilhação. Então, ele está nos ensinando aqui como fazer a ação proativa, que é a prática da caridade, que é buscar auxiliar o nosso irmão, respaldada de como Jesus nos ensinou na verdadeira atitude cristã. É isso que ele está fazendo. Né? Ele está querendo nos ensinar isso. Você quer praticar caridade? Maravilha! Mas faz assim, tá? Respaldada na atitude cristã. Essa é a forma correta para você praticar caridade. É dessa forma que ele está procurando nos orientar. Então, vamos aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Vamos no outro texto. Tem outro texto aqui. Livro Fonte Viva, tá? Livro Fonte Viva, capítulo 9. Cartas de Paulo, 631. Então, Fonte Viva. Denise, eu só vou pedir para você desligar teu microfone. Fonte Viva, capítulo 9, Cartas de Paulo, 631. Ideína, você tem aí as cartas de Paulo? Ou o Fonte Viva? Eu tenho a Fonte Viva. Lê aí o Fonte Viva, capítulo 9, para a gente. Cartas de Paulo, 631. Estejamos contentes. Item 9. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O monopolizador de trigo não poderá abster-se à mesa, senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecido não despenderá, senão alguns metros de pano, para a confecção de um costume, destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperar o banquete a fim de oferecer algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado?
A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir, no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em propriedade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento. Então, olha só que texto lindo, né? Quando ele diz aqui, ó, por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? Então, aquela pessoa, né, que acha que só com muito dinheiro é que ela pode ajudar. Ele diz, a caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. Aí ele, por um parágrafo, ele diz, descerra antes de tudo as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentam e aqueçam, né? A chuva derramando-se em gotas fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Então você não necessita do dinheiro. É lógico que o dinheiro pode ajudar, mas não depende. Para a prática da caridade, não é só dele que é possível fazer a caridade. Você pode fazer dinheiro de maneiras. Por isso que ele diz, estejamos contentes, né? Se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Você pode trabalhar, praticar a caridade de N formas. Não depende só do dinheiro para isso, né? Um outro texto que ele vai trazer aqui, Ana Constantino, você tem Fonte Viva? É o capítulo 47 do Fonte Viva. Cartas de Paulo 628. Autolibertação. Autolibertação. Nada trouxemos para este mundo, a manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como consumindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te ao viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam o destino, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem,
não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria riqueza, pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e é o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muitas ofensas registradas é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa. Das anúvia a mente cada manhã e segue para diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie. A visão encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livres no desempenho de dever que te une a todos, e de pensamentos voltados para o amigo celeste, que expulsou o caminho estreito na cruz. Não nos esqueçamos das advertências de Paulo, quando nos diz que, com a alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo manifesto, é que nada podemos levar dele. Esse texto tem várias observações a gente fazer, né? Várias observações. É um texto maravilhoso, né? Ele diz logo aqui no terceiro parágrafo: lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Somos individualidades. Então, cada um de nós tem um trabalho a fazer. E trabalho que só nós podemos fazer. Não adianta eu chegar para o Alberto e dizer: Alberto, segura essa peteca para mim, por favor. Resolve isso aí para mim. Agora, depois você me dá o mérito do que você fez. Não pode. Né? Tanto que ele diz no segundo parágrafo: se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, chegamos sozinhos e partimos sozinhos. Mesmo que seja de um desencargo coletivo, o teu momento é o teu momento, não é isso? Resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor de teu crescimento espiritual para a imortalidade. Depois ele diz aqui, ó, mais abaixo: realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Lembra que eu falei há poucos minutos sobre a gente acreditar que pode ofender a Deus? Olha aqui. Grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita, ante a divindade, ante a eternidade. Né? Grande é esse que se reconhece pequeno frente a tanta grandiosidade. Depois diz aqui: jamais suponha
que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar os que te seguem. Porque às vezes a gente tem isso, né? Todo mundo tem que gostar do que eu gosto, tem que fazer o que eu quero, porque o meu problema é maior, a minha dor é maior. Todo mundo tem que prestar culto à minha personalidade. Não é bem assim que a coisa funciona. Depois ele diz aqui, ó, sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal, que isso é danado, né? Com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Esse trecho aqui, esse terceiro e quarto período, que ele diz aqui, ó, muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Quem quiser depois, dê uma olhadinha nesse 2 itens aqui que nós lemos, essas 2 frases, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 1 e 3, que é amar os inimigos. Né? Quando ele diz aqui, ó, muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 1 e 3. Estudamos isso ontem também, né, no André Luiz. As pessoas que guardam no coração por anos a fio a mágoa, o rancor por algo que alguém fez. E aí o sujeito desencarna carregando esse rancor. E rancor, ele diz aqui uma coisa muito interessante quando ele termina assim, olha só, nada trouxemos para este mundo de material, né? Que ele está dizendo. E manifesta que nada podemos levar dele. Nada de material nós trouxemos para esse mundo. E nada de material podemos levar dele. Mas aquilo que nós trouxemos na alma, que é o rancor, a mágoa, o ódio, a vaidade, o orgulho, isso, se a gente não cuidar, não tratar aqui, a gente pode levar na alma. É uma prisão, né? Oi? É uma prisão, né? Para o espírito. Se torna prisioneiro desse sentimento. Muito bem colocado, Ana. Se torna prisioneiro desse sentimento doentio. Ele trouxe, ora, se ele trouxe, e se ele não cuidou de eliminar durante essa encarnação, ele vai levar de volta. Ele não vai deixar a mala esquecida no aeroporto. Se ele trouxe essa bagagem e não tratou de eliminá-la, ele vai levar essa bagagem com ele. Porque esses sentimentos ele trouxe na alma. Então, já que ele trouxe, tem que eliminar, senão ele vai levar. E às vezes, ó, encarnação, desencarnação, encarnação, carregando isso. Tá? Isso é importante. Aí ele diz aqui, ó, desanuvia a mente cada manhã. Porque cada manhã é uma nova oportunidade. Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida, e não com os homens que a malbarataram, tá? Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Então, que a gente a cada manhã busque desanuviar nossa mente e possamos seguir à frente. Porque, como ele diz aqui, acertaremos as nossas contas. Quer dizer, ele diz, acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida, e não com os homens que a malbarataram. É verdade, né? Conforme nós estaremos...
E, na realidade, nós estaremos prestando nossas contas com a lei do Senhor. Não é? Nós estaremos sempre buscando nos melhorar para nos apresentarmos melhor perante o Senhor. Por isso, a cada manhã, faz aquela... Antes de dormir, faz uma avaliação. E quando acordar, Santo Agostinho, 919A. Antes de dormir, faz a avaliação. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 919A. E ao acordar, desanuvia a mente a cada manhã. E segue para adiante. Muito bom esse texto aqui. E vamos mais um texto aí. Lembrando sempre que nesses textos, Emmanuel está reforçando a ação proativa e respaldada na atitude cristã, e não naquela ação proativa mas ligada à humilhação. Né? Então, vamos lá. Palavras de Vida Eterna, capítulo 119. Ou Cartas de Paulo, 629. Eu vou passar para o Alberto. Alberto, começa aí. Palavras de Vida Eterna, capítulo 119, ou Cartas de Paulo, página 629. Nos problemas da posse? Dos problemas da posse. Não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material que, muitas vezes, não passam de sombra coagulada em torno do coração. Observa o infortúnio de quantos se agrilhoaram a paixão da posse nos territórios do sentimento. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram insanos. Supunham-se donos das criaturas que amavam e, ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostas, não vacilaram em abatê-las sobre golpe homicida. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias de fome e vínculo da morte. Presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Parece que a gente está vendo isso hoje, né? É verdade. Suportavam os próprios recursos e, enseguecidos na megalomania do poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância e os processos da crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram, desorientados e infelizes, nas trevas que amontoaram em si mesmos, com imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de se assenhoreares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens. Recorda, com o apóstolo Paulo, que os espíritos reencarnados não trazem consigo qualquer propriedades materiais para este mundo e manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. É bem baseado no outro texto que a Ana Constantino leu, né? É a coisa
do apego, né? Não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam de sombra coagulada em todo o coração. É bem no viés do outro texto. Por quê? Porque nós chegamos aqui apenas com os dons da alma, apenas com as questões, né, da alma, os patrimônios espirituais. E só isso que a gente vai poder levar, né? Então, use as possibilidades da vida sem a presunção de te assenhoreares daquilo que Deus te empresta. Porque tudo que de material nós temos aqui é um empréstimo do Senhor para facilitar a nossa encarnação. Ora, tudo que é emprestado você tem que devolver depois, porque não te pertence. O que você traz verdadeiro são as tuas virtudes e as tuas dificuldades emocionais, psíquicas, espirituais e os vícios que a gente ainda tem. E que aqui a gente tem que tratar. O resto é empréstimo de Deus. E coisas que o Senhor nos concede para nos ajudar, mas que a gente não pode usar apenas em benefício próprio. Também tem que procurar usar aquilo que a gente recebeu de empréstimo em benefício do outro. Então, são coisas aqui que Emmanuel nos chama, que é para a gente despertar. Quando ele diz aqui, julgam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias de fome e vínculos da morte. O Alberto aí, ele falou uma coisa. Nós estamos vivendo um momento muito delicado na nossa vida atual. Muito delicado mesmo. A gente está vendo aí a fome que voltou de uma forma assustadora. Aqueles que acompanham a televisão viram, não sei se vocês viram essa semana, aquele grupo de haitianos acampados debaixo de uma ponte nos Estados Unidos, na fronteira com o México, né? Um grupo imenso de haitianos, homens, mulheres e crianças, né? E nós sabemos o que está acontecendo lá no Haiti. Primeiro foi aquele terremoto, depois foi outro terremoto, depois mataram o presidente, virou um caos. Então, um grupo de haitianos, assim, esses haitianos não são os que saíram do Haiti, não. São os haitianos que saíram do Haiti quando houve aquele outro terremoto, acho que uns 10 anos atrás. E eles ficaram aqui pela América Central, pela América do Sul, indo de país para país, de país para país, país para país. Aí, olha como é a coisa. Surgiu uma fake news dizendo que os Estados Unidos tinha aberto a fronteira. E esses haitianos que não estavam no Haiti há mais de 10 anos e que estavam perambulando pela América Central e América do Sul, partiram para atravessar o México para entrar nos Estados Unidos. Só que era uma fake news. E eles ficaram debaixo da ponte. Centenas. O que os Estados Unidos fez, os americanos? Pegaram tropas a cavalo para debandar essas pessoas. E foi uma cena triste. Uma cena que chocou o mundo todo. Homens, mulheres e crianças sendo perseguidos pela polícia a cavalo dos Estados Unidos. Seria a polícia montada, a patrulha a cavalo, com chicotes, batendo neles com chicotes, jogando os cavalos em cima das crianças. Foi uma cena terrível. E aqueles que conseguiram entrar, a polícia foi atrás, pegou, botou no avião e mandou de volta para o Haiti. Só que eles já não estavam no Haiti há muito tempo. Então, pessoas foram... O avião
Chegou no Haiti, desembarcaram, e essas pessoas correndo para o avião, que elas não queriam ficar no Haiti. Elas vieram de outros países, já tinham saído do Haiti de gente. E famintas. Aqui no Brasil também. Eu estava vendo essa semana um programa mostrando o número de pessoas que estão passando fome, que estão usando agora, não se usa mais, muitas não usam mais fogão a gás, é fogão a lenha. O número de pessoas queimadas aumentou, porque tem gente que usou metano para acender fogueira, e metano todo mundo sabe, né? Altamente inflamável. O número, quer ver outra coisa triste? Ontem passou um programa falando sobre isso no Globo News, o número de crianças abandonadas em abrigos que foram largadas lá, ou que foram entregues no abrigo pelos pais, porque os pais desempregados não têm como criar. Pegam as crianças de todas as idades e a mãe chega lá, muitas vezes a mãe entrega no abrigo e diz, ó, fica com ele que eu não posso criar. Outros, os pais abandonaram e foram embora. E muitas dessas crianças, a jornalista estava falando, ela até chorava, estão lá há mais de um ano sem receber uma visita. Crianças de 3, 4, 5, 6, 8, 10 anos foram largadas no abrigo e os pais foram embora. Então, crianças que estão com traumas emocionais gravíssimos. Já pensou uma criança de 5, 6 anos, a mãe chegar, ou a família, deixar no abrigo, com um bando de estranho embora, e a criança via mostrou uma cena que um gritava, mãe, volta, mãe, volta, mãe, volta, eu não quero ficar aqui. E a família foi embora. E ele ficou gritando. A jornalista chorava. Gente, terrível. As crianças com traumas que talvez não consigam vencer esses traumas para o resto da vida. Porque são marcas terríveis. Imagina essa criança vendo a mãe deixar ali, ela ir embora gritando para a mãe voltar, que ele não quer ficar ali, e essa família nunca mais voltar. Gente, coisas terríveis. A fome, a pessoa comprando osso nos açougues para fazer algum tipo de comida. É isso, aí o Alberto falou, meu Deus, parece que estamos falando de hoje. Estamos falando de hoje. Esses textos aqui são textos para chamar a nossa atenção, sabe? Chamar a nossa atenção para as coisas que estão acontecendo. E a gente não pode ficar ali parado, né? sem se tocar. Né? Então, muitas pessoas ficam ali presas à posse de alguma coisa, sem pensar que ela pode dividir também. Ela pode dividir. Olha aqui, ó. Observa o infortúnio de quanto se agrilhoaram a paixão da posse nos territórios do sentimento. Muitos não se contentaram com a própria ruína, converteram os semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram sanos. Suponham-se donos das criaturas que amavam e, antes dos primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostas, não vacilarem e abatê-las sob golpe homicida. A questão do feminicídio, não é? Achando que tem a posse das pessoas, né? Superestimavam os próprios recursos, enceguecidos da megalomania do poder transviado, agravaram junto de si os períodos da ignorância e os processos da crueldade. Então, quando ele diz aqui, ó, nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens, recorda com o apóstolo Paulo que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo, e manifesto é que nenhuma posse delas poderão levar. Então, que se nós temos a posse de alguma coisa, isso foi nos dado pelo Senhor para nos ajudar a nossa caminhada, mas também para que a gente possa dividir com o outro, auxiliando o outro na caminhada, e não querendo ser dono de nada,
nem de ninguém. Não é? Não, porque na realidade nós não somos donos de nada que o Senhor nos concedeu para estar aqui. Então, que a gente busque dividir, que a gente busque olhar para o outro com carinho, com atenção, fazendo o que nos for possível para auxiliar, e sabendo que a gente só é dono da própria vida, das nossas virtudes e daquilo que também somos donos e que não é bom e que a gente precisa se libertar. Mas que a gente possa, como ele diz aqui, né, Emmanuel diz, né, buscar essa ação proativa e respaldada na atitude cristã. Que todos os nossos atos sejam respaldados na atitude cristã. A questão do amar os inimigos, a questão de fazer o bem, nunca buscando humilhar ou prejudicar ninguém. Porque, no final, o maior prejudicado somos nós mesmos, né? Alguém gostaria, nós vamos encerrar aqui, alguém gostaria de falar alguma coisa para acrescentar dentro desses temas tão importantes para todos nós? O Rose, a Denise, né, trouxe a referência em relação ao sentido para nós espíritas do pecado, né? Sim. Então, a palavra ela foi utilizada pelas religiões tradicionais de forma tão pesada, e a gente tem que, né, se libertar desse jugo dessa palavra, porque é aquele que ofendeu a Deus. Nossa, uma coisa muito pesada, utilizam essa palavra para poder culpar, porque todos nós estamos num processo, né, de aprendizagem. Deus, de infinito amor, ele sabe que somos seres que estamos tomando consciência passo a passo. Então, o erro de hoje vai ser o acerto de amanhã. Então, essa palavra pecado ela é muito forte. Exatamente. É uma interpretação equivocada da palavra. Pois é. E tem segmentos religiosos que usam essa palavra de forma ostensiva, constante, né? E tem também algumas religiões aí em outros países que, por essa palavra, matam as outras pessoas, né? Também. A pessoa precisa ser eliminada, né? Eliminam pessoas, matam, destroem pessoas por essa palavra, né? Então, porque até tem dito que Deus não quer aniquilar o equivocado, ele quer que o equívoco seja... O equívoco, né, assim, é que tem que ser eliminado, né? Pois é. O ditado diz: Deus não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado. Né? Então, Deus não quer que o equivocado... Vamos procurar tirar a palavra pecado do nosso... O ditado diz pecado, mas vamos tirar esse pecado e botar equivocado. Deus não quer que o equivocado seja castigado. Ele quer que o equivocado elimine o seu equívoco. Tome consciência do seu equívoco. Tá? Tome consciência e busque acabar com ele. Essa que é a grande meta nossa. Para isso que a gente vai estudar. E eu achei muito importante, Denise, depois até, se você puder redigir esse conceito de pecado, colocar lá no grupo. É muito importante isso, porque a gente vai fazendo correções do nosso pensar. Foi igual ontem, no estudo Diversidade dos Carismas, quinta-feira, foi quinta-feira que eu estudo do livro Diversidade dos Carismas do Hermínio de Miranda, quinta-feira, às 17 horas, quando nós vimos a definição correta da palavra passividade. Passividade. Né? O texto tinha um momento um item do texto que era, acho que era o item 3, né? Passividade. E aí nós trouxemos uma definição do próprio Palhano Júnior, naquele livro Dicionário de Filosofia Espírita, não sei se você conhece, Dicionário de Filosofia Espírita, do L. Palhano Júnior. E lá é como se fosse um dicionário de termos espíritas.
espíritas. E aí ele traz a definição de passividade, né, que muita gente não conhecia. E eu depois também trouxe outra definiçãozinha. Então, nós precisamos conhecer os sentidos corretos das palavras que nós empregamos para a gente poder usar de forma adequada. E eliminando esses termos que não são adequados. Por exemplo, não é que seja errado, não é o correto, não é o adequado. Por exemplo, chakras, você não vai encontrar. Centro de força, né? Outra coisa, aura. Não é o termo espírita, Kardec usa dois termos, atmosfera espiritual e atmosfera psíquica. São os termos corretos. Atmosfera espiritual e atmosfera psíquica, que a gente vai encontrar no Pentateuco. Mas não vamos encontrar o Kardec com aura. Não quer dizer que seja errado, mas se a gente pode, pelo menos o que Kardec coloca, entendeu? Pecado é a mesma coisa. A gente vai mudando. Quando fala também espíritos inferiores, a gente tem que tomar cuidado com isso. É o famoso, quer ver uma coisa? É o assistido da casa espírita. Né? O domingo é o domingo do assistido da casa espírita. Eu pergunto, quem não é assistido da casa espírita? O assistido é desde o presidente da casa até aquele mais carente financeiramente. Porque aquela pessoa ela é carente financeiramente. Então, desde a pessoa mais aquinhoada financeiramente até o mais carente financeiramente, são assistidos. Não são assistidos? Claro que são. Então, a gente não pode usar essa palavra. Não é adequado a gente usar essa palavra. Como o pecado, né? O espírito inferior. Não, ele não é inferior. É o espírito equivocado. É o equivocado. Tem aqueles pouco equivocados e os muito equivocados. Mas são todos equivocados. Porque uma pessoa que está muito equivocada, ela ainda está numa faixa de frequência vibratória baixa. Porque os equívocos que ela realiza constantemente vai fazendo o quê? Que seu padrão vibratório vá diminuindo e se afastando da espiritualidade superior. Então a gente tem que começar a dar uma interpretação mais adequada às palavras. E isso que ela trouxe sobre o pecado, importantíssimo. Pode falar, Denise. Ressignificar, né, Rose? Ressignificar, perfeito. Você pode até botar o título. Ressignificando 3 pontinhos. Pecado. É isso aí. Porque aí você vai tirando das pessoas que não conhecem o medo. Não, e você vai desmistificando, né? Exatamente. Porque o que a gente tem de peso de palavras de forma equivocada que você... Aquilo gera um peso muito grande. Tem pessoas que fogem da religião por causa disso. A religião, ela cobra demais. A religião faz isso, faz aquilo, outro. Não é a religião, são os homens. São os homens. Tanto que, se eu não me engano, Gandhi disse uma palavra, eu acho maravilhoso o cristianismo, mas fujo dos cristãos, dos que se dizem cristãos. Entendeu? Então, não é a filosofia que é problemática, é a forma como nós interpretamos, aplicamos. Por exemplo, Rose, uma palavra que foi muito deturpada. Lá no original, em hebraico, quando se vai buscar na fonte, o Haroldo Dutra já falou muito sobre isso, sobre a questão do adversário, que na tradução para o grego virou Satanás. Exatamente. E depois virou demônio.
E a gente usa uma palavra, Satanás e demônio, como um ente do mal. Exatamente. Você criou um Adversário. personagem. Criou um personagem. E não é nada disso. E o adversário é si próprio, os seus atos, os seus equívocos, as suas tendências, mais inclinações, que distanciam da lei. E eu pergunto, tem adversário pior que esse? Não tem, não tem. Tem adversário pior que esse. E lembrando que demônio vem de daimon, que era o gênio, o nosso gênio, quer dizer, o nosso amigo espiritual. Era o daimon de Sócrates, que era o amigo espiritual dele, que depois virou demônio e um perseguidor. Entendeu? Então a gente vai. Então, como falou, vem significando. E aí, toda vez que a gente pegar um texto, encontrar essas palavras, eu tenho que fazer isso. Eu boto aí um sinônimo, eu mudo o esquema da palavra, sem ofender a doutrina, mas a gente tem que ver a questão da tradução. Tem livros que foram traduzidos da doutrina em 1920 e tem outros que foram traduzidos agora em 2010. Então, você vai encontrar uma tradução diferente. E aí, quando você encontrar aquela palavra pesada, você diz assim, ó, aquele falou espíritos demoníacos, mas que entendamos aqueles espíritos mais equivocados. Né? Aí você lê os espíritos demoníacos, aí você diz, os espíritos demoníacos são aqueles espíritos mais equivocados. São esses. Aí a pessoa, opa! Aí a pessoa vai, né, perdendo esse tal do medo, né, essa ideia. Bem, meus irmãos... Ô, Rose, desde ontem, eu estava reparando que o teu som está com chiado. Eu pensei que era o meu. Eu botei o fone de ouvido, depois tirei, fui fazer a regular. Sinceramente, eu não sei. Aí eu falei assim, caramba, o meu som aqui está com defeito. Aí hoje, quando a Ana Constantino falou e ficou normal, e depois a Denise, eu percebi que não é nem o meu, nem a fonte, é alguma coisa no teu microfone. Eu vou ter que dar uma olhadinha. Eu mandei reforma. E é um chiado que, às vezes, ele abafado. Fica muito... Eu não sei o que é. Eu mandei O som não está límpido, não está claro, não está aberto. O som está abafado e arranhado, como disse a Carmen. Eu vou ver. Então é isso, meus amigos. Eu estou no volume máximo, mas estou te ouvindo baixo, entendeu? Bem abafado. De repente, na hora que abriu o computador e fechou, o alto-falante deve ter dado eu vou ver o que eu posso... Vou falar com o rapaz aqui que viu o meu computador para ver o que ele pode fazer. Gente, eu vou pedir para a nossa irmã Ideína fazer a nossa prece de encerramento. Ideína, por favor.